Então, tranquilas, assim como podem ver aqui, ó, eu fiz um pequeno resumo do que a gente já viu na aula para se posicionar, né? Que teve alguns que me falaram que ainda não assistiram os clipes, sugiro assistir os clipes que estão lá nas unidades da seção 2 e seção 3 da unidade 1. Então, como primeiro fundamento, a soldagem ela é a função dos materiais de base para produzir a união. Tudo bem? Eu percebi que nos vídeos que tem no livro didático, que tem nas unidades, os vídeos falam que a braçagem é um tipo de soldagem. Não é. Soldagem é quando você tem função dos materiais de base, e braçagem é quando você funde um terceiro material, que seria um material de adição, para produzir essa união. Então, são dois tipos de união diferentes. Então, veja que nas primeiras aulas a gente comentou sobre a história, o estado da arte da soldagem, a gente viu os princípios de como nasceu o eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG, em qual país, qual que era a característica, falou de definições importantes, como, por exemplo, o que é um cordão de solda, o seu formato, quais que são as partes que o compõem, o que é o material de base, o que é o material de adição. Aí depois a gente passou para uma breve descrição dos processos de soldagem, que foi quando a gente colocou uma tela lá no computador e perguntou qual processo que era qual. Aí abordamos 5 processos diferentes, que são os principais em soldagem a arco elétrico, que foi o do eletrodo revestido, MIG-MAG, que pretendo estudar hoje, eletrodo tubular, que parece muito com MIG-MAG e com o eletrodo revestido misturados, TIG e arco submerso. São os 5 processos mais utilizados de soldagem dentro da indústria, tirando, claro, aquele de solda a ponto, que é utilizado para a indústria automotiva. Então, a gente falou dos processos, como é que era a proteção. Tinha uns que utilizavam proteção pela queima de um químico, como acontece no processo de eletrodo revestido, e tinha outros que utilizavam proteção utilizando um gás. Aí a máquina é muito mais elaborada, mas utiliza o gás para proteger o arco elétrico e o material que está em transferência, que é o caso, por exemplo, do MIG-MAG. Aí, beleza. Fomos avançando e a gente começou com o nosso primeiro processo de soldagem, que foi o processo de eletrodo revestido. Aí foi falando de como que o material é fabricado, quais que são as vantagens e as desvantagens desse processo, né? Muito importante aqui, a gente falou da nomenclatura em eletrodo revestido, muito importante. Por quê? Porque dependendo da informação que vem no eletrodo, até fizemos uma atividade prática, eu levei alguns eletrodos em sala, vocês pegaram, levaram para casa e analisaram o que representava aquela informação que vem no eletrodo. Isso faz 50% do domínio de eletrodo revestido, entender para que serve cada eletrodo. Eu tive uma experiência interessante semana passada, que o Alexandre, ele comprou, ele está construindo em casa tipo um macaco hidráulico, e ele tinha umas peças de ferro fundido. E ele estava tentando soldar com um eletrodo que não era adequado para soldar o ferro fundido. Aí o que ele fez? Ele foi numa oficina, comprou um eletrodo muito mais caro, que era um eletrodo que tinha um revestimento tipo básico, e chegou em casa e não conseguiu soldar. Aí ele me chamou. Eu não sou nenhum perito em soldagem, mas pelos conteúdos que a gente vê na nossa aula, ajuda muito a entender o porquê. E então, eu fui ver e ele utilizou um eletrodo totalmente inadequado para soldar ferro fundido. Então, uma das principais características em soldagem é que quanto mais carbono tem a estrutura, mais difícil é soldar, porque é uma tendência muito mais forte a gerar microestruturas duras, tipo martensita, bainita, ou a própria cementita, são microestruturas duras que podem fragilizar a estrutura. E isso acontece quando a estrutura tem muito carbono. Além de ser muito reativo o carbono com oxigênio também, e isso pode produzir algum tipo de falha
o de imperfeição na solda, que foi o que a gente viu no primeiro vídeo que vocês têm no seu portal. Tranquilo? Aí vimos as aplicações. O forte do eletrodo revestido é soldar aço e ferro fundido, sabendo que existem N tipos de aços. Então, muito importante o segundo vídeo que assistam, porque no segundo vídeo eu falo bem resumidamente os tipos de aço que você encontra na indústria, porque isso é um problema. Você não sabe qual que é a origem daquele material. Você não sabe a composição. Aí vai tentar soldar ele e não consegue e não entende por quê. Dá uma solda muito de má qualidade. Então, você entendendo mais ou menos como que se comporta o material, vai ter uma dica melhor para soldar ele. Aí, qual que foi o próximo tema? Alguém lembra? Depois de eletrodo revestido? A gente viu simbologia da soldagem, não foi? Foi ou não foi? Rogerson, você lembra? Abre o microfone aí. O Rogerson não está aí. Cláudio, você assistiu quantas aulas? Nossa. Presencial, Mauro. Quando eu fui da sua aula, que já tinha mudado meu portal, eu não tive nenhuma. Aí já tinha parado por causa do coronavírus. Aí você estava viajando, aí quando você chegou, você cancelou a aula, né? Aí quando a próxima aula já não foi, porque já tinha vindo o negócio de coronavírus. Entendi. Eu não presenciei nenhuma aula sua. Eu vi aqui no portal que você postou as aulas. Algumas lives, né? Aí só tô vendo elas só. Alguém que tenha participado das aulas, tá lembrado de tudo isso aqui? Eu participei, eu tô lembrado. No final da aula, você até entregou os diretor pra gente fazer um relatório da nomenclatura dele. Isso. A parte de simbologia, lembram? Mais ou menos. Simbologia, quando Também a gente dessa fazia, parte. por exemplo, eu vou riscar aqui a folhinha falando de simbologia. Quando a gente fazia a representação de uma junta. Isso. Isso. Aí viu como é que se chamava esse tipo de junta? Não sabemos que isso aqui se chama uma junta de topo, né? As chapas estão encontradas uma com a outra. E se a chapa fosse muito grossa, em um dos vídeos eu mostro uma tabelinha que me mostra até qual espessura eu consigo soldar, dando apenas um passe de solda. Isso é importante. A gente tentou no laboratório, nós chegamos a ir uma vez ao laboratório, não foi? Não, desde que eu fui, não, que eu tive só uma aula presencial. Tá, então vai ser legal, porque quando a gente se encontrar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar uma aula de laboratório. Eu apresentar para vocês as máquinas, mostrar os diferentes tipos de eletrodos, alguém vai se fantasiar todo de soldador e vai lá executar uma solda. Vocês vão ver que, embora é difícil soldar, depois que você entende um pouco dos fundamentos, você vai conseguir soldar. E aí, quando a gente fazia um projeto de solda, então, bastava eu apontar uma seta, e essa seta tinha uma linha chamada de linha de referência. Lembram? E aqui tinha uma cauda. Então, na cauda, eu passava a informação de qual processo de solda que eu queria utilizar. Então, se vamos utilizar o processo de eletrodo revestido, eu utilizo a sigla SMAW, que seria o Shielded Metal Arc Welding, que seria a soldagem por eletrodo revestido. Então, já sei que tenho que utilizar esse processo para fazer essa solda. Mas, às vezes, essa chapa pode ser muito grossa. Imagine que fosse
se fosse uma chapa que tem uma espessura aí de, sei lá, por exemplo, de 20 milímetros, 20 milímetros, dá para soltar essa chapa com um único passe de solda. Aí eu vou precisar fazer um preparo, criar um chanfro entre essas duas chapas para facilitar que o calor do arco elétrico penetre naquela região e consiga aquecer homogeneamente e facilitar a penetração do material. Então, isso eu informo, não esqueçando de desligar os microfones, isso aí eu informo na linha de referência. A única dica que isso vocês podem ver na apresentação, que está muito tranquilo. A única dica é que o que eu quero que seja desenhado aqui na parte superior, eu tenho que desenhar ele embaixo da linha de referência. O que eu quero que aconteça do lado oposto, aqui embaixo, aí eu desenho em cima da linha de referência. Então, se eu quero criar um chanfro aqui, eu, por exemplo, peço para fazer um chanfro em tipo V, e informo que eu quero que tenha uma distância, uma folga de 3 milímetros, e que esse chanfro seja, por exemplo, de 60 graus. Então, o soldador que vai fabricar essa solda, ele vai lá depois, posteriormente, e através de usinagem, retira o material e cria um chanfro de 60 graus. E aí, quem vai executar a solda, ele deixa um espaçamento aqui entre as duas chapas de 3 milímetros. Se eu quero informar, por exemplo, dados como quanto que eu quero de penetração dessa solda, o ideal em soldagem é fazer a penetração total, ou seja, 20 milímetros. Só que é muito complicado você fazer isso com um passe. Provavelmente, o soldador vai executar várias passadas para unir a chapa. E no processo de eletrodo revestido, a gente tem que ter muito cuidado, porque lembra que o eletrodo, ele é uma varetinha, não é? Então, à medida que ela vai se consumindo, você vai fazendo o cordão, mas tem uma hora que para. Você tem que parar o processo para trocar a varetinha. E no momento que você para pegar o porta-eletrodo e colocar uma outra varetinha para continuar a soldar, a escória já solidificou. O cordão de solda solidificou e a escória solidificou por cima. Se eu for tentar continuar a solda, eu vou inserir um defeito na solda, que se chama inclusão. Então, no primeiro vídeo, está explicado isso, como evitar as inclusões em soldagem. Então, eu tenho que fazer uma limpeza, porque todos os processos que utilizam proteção por escória, eles criam aquela capa por cima, aquela crosta de material. E esse material, ele não se funde novamente, ele é tipo um óxido, então ele tem um ponto de fusão que depois de solidificado, quando você soldar, ele vai ficar preso dentro da solda. Então não pode. Então você precisa, terminou de dar um passe, precisa limpar, tirar a escória e depois, aí sim, com uma escova de aço, melhorar a limpeza e depois passar soldando novamente. Então tudo isso a gente consegue informar na simbologia. Então dê uma estudada nessa parte de simbologia. Muito importante o glossário para entender que se eu tenho um cordão de solda aqui, ó, vou ver se eu consigo desenhar. Não vou poluir meu desenho, vou fazer um outro. Se eu tenho duas chapas aqui, Ô, Mauro, diga. na simbologia aí, o cara consegue colocar na simbologia quantos cordão que ele vai dar para concluir a solda inteira, de acordo com esses 60 graus e essa distância de 3 milímetros? Não. Ele consegue informar quanto que ele quer de penetração de soldagem. Então, veja, como eu produzi um chanfro nesse desenho aqui, eu coloco entre parênteses a penetração de soldagem que eu quero e de fora eu coloco o tamanho da altura desse chanfro que eu acabei de abrir. Então, por exemplo, aqui eu quero uma penetração que seja de 12 milímetros e a altura desse chanfro é de 8 milímetros, por exemplo.
Então, aqui vai ficar essa distância daqui a aqui vai ser 8 milímetros. Mas quando eu faço o cordão de solda, quando eu já tenha fabricado, eu tenha removido isso aqui por usinagem. Isso aqui foi deletado. E eu faço o cordão de solda, aí eu vou representar com mais de um passo, então. Ó. Mais ou menos vai ficar assim. Então, quando eu verifico qual que é a penetração desse cordão que eu fiz, ou seja, essa distância até aqui, ela tem que ser 12 milímetros. Então, por isso que a simbologia é importante em soldagem. Aí, um próximo tema, vou virar a folha aqui. Lembre-se que isso aqui vai ficar tudo gravado e você vai poder assistir novamente. Aí foi a primeira semana da quarentena, né? Aí eu fiz um primeiro vídeo e esse vídeo é pequeno. Esse vídeo dura apenas 30 minutos e está disponível para você dentro do AVA. Então, esse primeiro vídeo me mostra descontinuidades e defeitos em soldagem, não é? Alguém lembra algum tipo de defeito? Ao todo são uns 7 defeitos. Pamela, você está me ouvindo? Oi, Mauro, tô. Você lembra algum tipo de defeito de soldagem? Então, Mauro, essa é a primeira aula que eu tô assistindo. E tá gostando? Até o momento, sim. Tá Sim, não fácil, online. Eu assisti outras online e tô achando até interessante o método. Os professores estão se esforçando muito por melhorar a qualidade. Você vai ver aqui na primeira semana, a gente dá uma mancada porque está aprendendo a usar a ferramenta. Mas nas futuras aulas, eu acredito que vai melhorar muito. Então, dentro dos defeitos, a gente tem, olha o tanto de defeitos que tem. Falta de penetração em soldagem. Quando eu utilizo valores, por exemplo, de corrente inadequados, utilizo uma corrente baixa, uma densidade de corrente baixa, então não consigo penetrar corretamente. Lembre que quando eu incremento a potência com que eu soldo, incremento o calor, e esse incremento de calor vai fazer com que eu consiga penetrar mais a chapa. Então, a falta de penetração é um problema sério em soldagem. Falta de fusão. Ela é similar, mas pode gerar entre camadas, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez, de dar mais de um passe, entre um passe e outro, pode ficar uma falta de material devido ao calor baixo. Então, isso se chama falta de fusão. Eu posso ter problemas de porosidade. Por quê? Porque os elementos químicos que estão dentro do material, no momento que eu levo ele para o ponto de fusão, acontecem reações químicas muito fortes. E ainda mais se minha proteção não é adequada, por exemplo, se a queima do revestimento não está gerando uma proteção adequada, então eu posso ter reações entre os elementos do material que estou soldando e a atmosfera. E isso vai gerar gases que podem ficar presos na forma de poros. Isso gera porosidade. A mordedura seria quando eu tento soldar muito rápido. A velocidade de soldagem muito elevada produz um defeito que são umas depressões nas margens da solda. Nos dois cantos do cordão fica uma depressão. Isso se chama mordedura e é devido à velocidade muito alta. Velocidade de soldagem muito alta. Trincas, também muito comum. Quem trabalha na área, quem trabalha com solda, sabe que trinca é um problema sério. E as trincas, elas são produzidas por muitas causas diferentes. Por exemplo, eu tentar soldar com o eletrodo correto, mas esse eletrodo estava úmido. Então, quando ele fica úmido, porque esses eletrodos eles são de materiais geralmente hidrofílicos, eles chamam muito a água, absorvem muita água. E eu vou lá soldar, até que eu consigo soldar e fica instável o cordão, mas eu soldo. Só que posteriormente, como tinha água o eletrodo, ele dissocia o H2O
e o hidrogênio vai lá para dentro do cordão de solda. E aí, quando esfria, depois de um determinado tempo, ele abre uma trinca que é conhecida como trinca-frio. Esse erro aqui é muito comum em soldagem, trincas. Inclusões de escória, já estava explicando ali, quando eu faço uma limpeza inadequada. E esse último aqui, respingos, que nós também vamos ver na prática, é muito comum. Por quê? Porque é muito difícil manter estável o arco. Isso me fez lembrar que nessa primeira aula aqui que a gente teve, quando falou da história da arte do processo de soldagem, também comentou que era muito difícil manter o arco estável. E aí, a instabilidade do arco produz muitos respingos, então respinga material para lugares que eu não quero. E essas gotículas que são projetadas para fora da região da solda, elas se soldam a chapa em superfícies que eu não quero. E isso é um problema sério dentro de soldagem. Nesse segundo vídeo, nesse vídeo da primeira semana da quarentena que eu enviei, a gente também comentou um pouco ao respeito de como é que eu faço a inspeção na soldagem. Então, inicialmente, essa inspeção é visual. Eu chego lá, faço uma observação de o que vai ser soldado, qual que é o processo que vai ser utilizado, tudo mais. Aí depois a inspeção passa por uma inspeção no momento que o soldador está executando a solda. Aí você verifica se ele está executando corretamente, com os CPIs adequados, em um local adequado. Eu vou ver, se alguém me lembrar, eu vou mostrar um clipe de uma turma, igual a vocês, que fez uma aula prática de soldagem, e na época foi das primeiras turmas que fez essa aula prática, e a gente não tinha EPIs suficientes. Aí fizemos a aula prática e você vê a galera soldando e colocando a mão assim, observando de ladinho para a região que estava sendo soldado. Isso é perigosíssimo, não pode. Então, a inspeção é uma parte importante, descrever os equipamentos também que são utilizados para fazer a inspeção. Então, eu tenho, lógico, a inspeção visual, mas eu posso ter equipamentos como um paquímetro para verificar espessuras, ou posso ter um micrômetro, ou eu posso ter algum tipo de câmera. Então, tem vários equipamentos. Eu posso ter, por exemplo, um equipamento de ultrassom utilizado para verificar trincas dentro da solda. Então, toda a parte de equipamentos é legal também. As normas, eu não aprofundei, apenas citei as normas que são importantes em soldagem, mas se você entrar nelas, você vai verificar que tem especificações de como que tem que ser utilizada a solda, como que tem que ser executada a solda, quais são os tipos de materiais adequados, tanto de adição quanto de base, qual que é a qualidade que eu tenho que seguir, que eu tenho que verificar pré e pós-soldagem. Isso está tudo especificado nas normas para verificar a qualidade da soldagem. E aí, teve um segundo clipe, e foi o último clipe que vocês assistiram, que ele falava de fundamentos de metalurgia e termodinâmica em soldagem. Esse aí já tinha algumas continhas básicas, não era apenas teoria. Então, eu mostrei um clipe, que vou colocar aqui novamente. Ah, mas eu tenho... Vou parar o compartilhamento da folha. E eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Então, isso aqui foi tratado no segundo vídeo. Eu estou gravando o vídeo que está disponível para vocês. Isso aí foi um trabalho feito lá no La Professora e dentro da U. E aí eles fazem simulação. Pronto. Vou voltar aqui para a minha tela.
Isso. Tem que ter 4 mãos aqui para poder apresentar isso aqui. Então, veja, esse tema foi importantíssimo justamente para você entender como se comporta essa temperatura elevada em cima da chapa que eu estou soldando. Eu tenho uma potência de soldagem que ela depende do valor da corrente e do valor da tensão, concorda? Que é o que eu consigo ajustar na máquina. Isso vai gerar uma potência e essa potência vai se transformar num arco elétrico que vai se transformar em muito calor para eu conseguir fundir o material. Mas eu tenho velocidade com que eu me desloco sobre a chapa. Então, quanto mais rápido eu me desloco sobre a chapa, menos calor eu passo para a chapa. Então, esse vídeo, o segundo vídeo, ele me mostra aspectos muito importantes em relação à microestrutura do material, né? A zona térmica afetada, zona afetada pelo calor, que é a parte da soldagem que não se tornou líquida, mas que devido à elevação da temperatura, mesmo no estado sólido, muda as propriedades físicas e químicas do material. Então, isso é a zona afetada pelo calor, e ela contorna todo o cordão de solda que eu acabei de fazer, né? Dentro da chapa. Então, essa zona é muito importante porque a microestrutura dela muda. E também falamos do fluxo de calor em soldagem, que é, como eu disse, a potência que eu tenho, ela gera uma energia, e em função de o calor que eu repasso para a chapa e o tempo que ela demora para resfriar, eu tenho as consequências das diferentes microestruturas. Até aí, tranquilo? Eu espero que assistam os clipes, porque com os clipes vai ficar muito mais fácil entender. Assim como eu fiz uma pequena explicação aqui de simbologia, vou fazer uma pequena explicação também da parte térmica, porque é importante. Então, veja, o que me interessa em soldagem, quando eu falo da parte térmica. Imagine que eu tenho uma chapa aqui. E eu tenho um cordão de solda. Essa parte aqui, essa altura, se chama reforço. Aqui estaria a penetração. E a distância daqui até aqui se chama... Alguém lembra como se chama isso aqui? Daqui a aqui se chama largura. A largura do cordão. E então, se eu traçasse um gráfico, onde eu tento representar a temperatura, eu vou encontrar que o ponto mais alto de temperatura estará aqui, né? Eu chamo de temperatura pico. Temperatura máxima que essa junta alcança. Aí eu tenho essa temperatura máxima, ela vai ter um comportamento assim, ó, um perfil de temperatura assim. Imaginei que eu conseguisse medir a temperatura em toda a chapa. O perfil de temperatura ia aparecer com isso aí. Para lados distantes do cordão de solda, eu ia ter uma temperatura baixa. Mas na parte onde está acontecendo a fusão, eu vou ter uma temperatura alta. Então, se eu represento aqui, ó, a parte que se tornou líquida, essa temperatura aqui, ó, representa qual temperatura? Essa linha horizontal que acabei de traçar, ela representa qual temperatura? Veja que ela abrange toda a parte que se tornou líquida.
Então, desses valores de temperatura para cima, o material se torna líquido. Então, isso aqui vai ser a temperatura de fusão do material, correto? Temperatura de fusão do material. E temperaturas abaixo dessa região, o material está 100% sólido. O meu problema é que em volta do cordão, eu tenho uma pequena região assim, ó. E ela mudou. Mesmo que essa região não se tornou líquida, essa região mudou de propriedades microestruturais e mecânicas. Então, essa região aqui é uma região conhecida como ZAC, que é a zona afetada pelo calor. Essa aí é a ZAC. Aí, quando eu represento ela no perfil de temperatura, alguém saberia me dizer, ó, se essa temperatura aqui foi a temperatura de fusão, essa temperatura aqui será qual temperatura? Ebulição. Aí vai ser a temperatura. Vocês lembram que em uma das apresentações eu mostrei o diagrama de ferro-carbono? Então, existem temperaturas para as quais começa a acontecer as transformações do ferro. Sabe a alotropia do ferro? Ele mudar de estrutura CCC para a estrutura CFC? Essa mudança começa a acontecer para uma determinada concentração de carbono, ela começa a acontecer a 723 Celsius. Só que isso varia em função da composição de carbono da liga que eu estou soldando. Então, essa temperatura nós vamos chamar ela de temperatura crítica. Aqui, ó, vou colocar aqui temperatura de fusão. E aqui, temperatura não é coronavírus. Temperatura crítica. Temperatura crítica porque valores acima dessa temperatura são valores que vão gerar mudanças no material na estrutura do material de base, mesmo o material estando no estado sólido. Por isso que se chama zona afetada pelo calor, porque ela não melhora o material, ela piora o material, ela afeta o material. E temperaturas abaixo dessa temperatura crítica, o que vão fazer no material? Absolutamente nada. Então, daqui para frente, temperaturas abaixo da temperatura crítica, aí eu vou ter ausência de mudanças. Ausência de mudanças. Só que o problema, quando a gente começa a estudar materiais, é que não somente importa a temperatura que o material atinge, mas quanto tempo que o material esteve naquela temperatura. Por exemplo, quando vocês estudavam a disciplina de ciência dos materiais, ou se alguém fez a disciplina de fundição, ou se alguém fez a disciplina de tratamento térmico, ou de materiais de construção, essas disciplinas abordam, em parte, os processos que fazem tratamento térmico de materiais. E como é que funciona o tratamento térmico? Eu pego o material, elevo a temperatura, tem um determinado valor, e depois faço um resfriamento. Então, o tempo que eu demoro em fazer esse resfriamento afeta a microestrutura do material. Por exemplo, se eu quero criar uma faca, o que eu faço? Eu elevo a temperatura até uma temperatura igual à temperatura de austenitização daquele material. Aí ele está transformado tudo em CFC,
e depois resfrio ele violentamente. Se eu conseguir resfriar ele em poucos segundos, e eu estou falando de 2, 3, 5 segundos, eu consigo criar microestruturas martensíticas. E para isso a gente utilizava aquela curva, aquele cotovelo, a curva TTT, tempo, temperatura, transformação, para poder definir qual microestrutura que ia ser criada. Então aqui, ó, nesse gráfico que eu fiz, não tem tempo em lugar nenhum, apenas tem o valor da temperatura. Então eu precisaria fazer um outro gráfico, onde eu tivesse uma escala de temperatura aqui, e eu tivesse aqui uma escala temporal. Só que, para fazer isso, eu tenho que analisar, vai depender do ponto onde eu estou medindo essa temperatura dentro da soldagem. Então, eu vou desenhar aqui uma junta. Imagina que eu tenho um sensor, e esse sensor vai medir a temperatura nesse ponto. Pronto, eu prendi um sensor nesse ponto, e aí eu estou esperando o arco elétrico passar, depositando o material. Então, antes de passar, a temperatura está baixa, mas aí ela começa a aumentar. Chega um ponto de máximo quando o arco passa em cima desse ponto vermelho, e depois que ele começa a se afastar, essa temperatura começa a cair. E aí a peça começa a esfriar, igual a gente viu no vídeo. Então, aqui eu vou ter, imagina que esse ponto, esse aqui já sabemos que se chama temperatura pico, ou temperatura máxima. Aí eu vou ter um ponto no qual, dependendo da liga que eu estou soldando, vou ter a temperatura De fusão. de fusão. Mais para baixo, eu vou ter a temperatura crítica. E aí sim me interessa o tempo, ó. Aonde que tem a escala temporal aqui, ó? Aqui, ó. Tempo na temperatura crítica. Foi todo esse tempo aqui. Então, aí a escala de tempo é importante. Quanto tempo que o material esteve acima, por exemplo, de 800 Celsius ou de 900 Celsius? Quanto tempo que ele esteve acima dessa temperatura? Porque aí vai depender se os contornos de grão crescem. Lembrem que na temperatura crítica, o material já está no estado sólido. Então, vamos ver aqui no desenho, ó. Nessa temperatura crítica, esse aqui, o material está todo no estado sólido. Tá vendo? Ele não está líquido. Mas ele vai mudar dependendo de quanto tempo o material permaneça nessa temperatura crítica. Travou? Não, né? Travou não. Então, quanto tempo que permaneça nessa temperatura crítica? Uma outra coisa importante, além de saber quanto tempo que demora na temperatura crítica, é saber quanto tempo demora para resfriar o material. E em soldagem também isso é um pouco problemático, porque a gente solda uma junta pequenininha, então concentra o calor em uma região muito pequena, mas a chapa ela é muito grande comparado com a região que eu estou soldando. E como é de um material metálico, os metais eles têm excelentes propriedades de condutividade térmica. Ou seja, eu tenho um excelente condutor térmico que está tudo frio e tem um pedacinho pequenininho que está muito quente. Isso gera uns gradientes de temperatura e umas mudanças de temperatura muito altas, tanto que tenho problemas se tempero o material quando não cuido corretamente. Então, aqui nessa curva, tem autores que marcam duas temperaturas aqui, ó. Vou chamar esse aqui de temperatura 1 e esse aqui de temperatura 2. Vou passar em vermelho aqui, ó. Temperatura 1
e temperatura 2. Então, eu vou ter aqui um tempo de resfriamento. Geralmente, eles utilizam temperaturas nas quais acontecem as mudanças. Por exemplo, eu sei que abaixo de 500 Celsius, dificilmente o material vai mudar. Então, esses 500 Celsius vão ser temperaturas abaixo da temperatura crítica. Então, eu vou ter ausência de mudanças no material. Então, eles marcam esses 2 pontos de temperatura e traçam uma linha. Cadê minha régua? Traçam uma linha de resfriamento desse material. Quanto mais íngreme for essa linha, imagine que a temperatura 1 seja 800 Celsius e a temperatura 2 seja 500 Celsius. No livro didático tem um exercício disso aqui. E aí, então, eu vou saber, em função de quanto tempo que demorou daqui a aqui, qual que foi a taxa de resfriamento. Então, aqui foi o tempo de resfriamento. Certo? É isso que eu tenho que saber, basicamente, de soldagem. Não dá para fazer aqui um gráfico das microestruturas, mas saiba que elevadas temperaturas fazem com que os contornos de grão comecem a crescer. Então, você vai ver aqui no diagrama, eu não sei se tem aqui na apresentação, no diagrama, deixa eu ver se eu puxo aqui, que seria mais legal ilustrando com uma imagem. Vocês estão vendo minha tela agora? Né? Ficou preto, agora apareceu um livro aqui. Isso. Então, aqui, ó. Uma outra coisa que eu achei interessante de ministrar as aulas desse jeito é que você tem acesso rapidinho a qualquer tipo de vídeo, né? Ó, essa aqui é a aula que vocês vão estudar. Verdade, Mauro, mas... Aqui são as curvas que eu estou mostrando ali, é isso aqui, igualzinho está no slide. Mas eu vou passar aqui até um ponto. Ó, aqui a curva TTT de resfriamento, tá vendo? Os tipos de microestruturas. Ferrita, bainita, martensita, perlita grossa, perlita fina. Acredito que vocês lembram disso. Mas eu queria chegar aqui, ó, nessa imagem. Essa imagem, ela é bem legal, porque ela me mostra qual que é a relação com o diagrama ferro-carbono em relação às microestruturas que eu encontro no cordão. Esse aqui é o cordão de solda. Quando ele solidifica, acontece a mesma coisa que acontece na fundição. Então, como eu tenho aqui um material muito frio, o material começa a solidificar dessa parede aqui para dentro. Então, esses grãos que se formam aqui no cordão, eles são grãos colunares. Você pode ver que eles têm uma orientação. Isso no material que se tornou líquido. Aí, o que não se tornou líquido, tem umas regiões aqui, ó. Aqui o material, todo mundo lembra dessas curvas aqui? Esse diagrama tem, cada linha representa um limite. Então, essa linha aqui representa, por exemplo, a linha líquidos, temperaturas. Veja que aqui está a escala de temperatura. Então, temperaturas acima dessa linha tornam o material 100% no estado líquido. E quando tem qualquer temperatura um pouquinho abaixo dessa linha, eu já começo a ter faces sólidas e parte líquida. E aí, quando eu passo essa outra linha aqui, essa linha se chama linha sólidos. Por quê? Porque temperaturas abaixo dessa linha,
o material é 100% sólido, é representado aqui com uma letra grega para representar uma face. No caso aqui, esse gama representa a austenita. E então, veja que tem tudo a ver com as microestruturas que eu encontro no material. Então, veja, para temperaturas abaixo de mais ou menos na faixa de uns 700 Celsius, não, abaixo de uns 500 e poucos Celsius, temperaturas aqui para baixo, veja, vai encontrar uma região aqui da solda que não foi afetada. Unaffected base metal. Metal de base não afetado, essa zona Z. Então, temperaturas abaixo de 580, 550 Celsius. Temperaturas acima dessa temperatura, aí eu já tenho essa zona 6, que é essa região aqui, que ele chama de temperate. Então, esse HAZ é Heat Affected Zone, zona afetada pelo calor. Então, ela é uma zona que foi temperada, porque passei de uma temperatura onde eu tinha austenita, rapidamente para uma temperatura onde eu tenho outras duas fases diferentes, que seria a cementita e a ferrita, que é esse A. Então, o material, ele se transforma, quando eu estou nessa região aqui da austenita, eu não sei se vocês se lembram, mas essas estruturas metálicas, elas parecem com cubos. E então, esse cubo de austenita, dentro dele, cabe até 2,1% de carbono. Aí eu estou nessa região, cabe até 2,1% de carbono. Só que se eu passo para essa região aqui essa microestrutura, que é a ferrita, ou ferro CCC, dentro dele apenas cabe 0,02% de carbono dentro da estrutura. Então, cabe 100 vezes menos carbono. Como essa mudança aconteceu rapidamente, essa estrutura que era austenita fica deformada, num formato tetragonal, e ela é o que a gente conhece como martensita. Então, quando eu passo dessas temperaturas aqui na faixa de 740 Celsius por aí, e passo esse limite aqui, que esse aqui já não é mais nem linha sólidos, nem linha líquidos, porque lembre que abaixo da linha sólidos, todo mundo já está sólido. Então, aqui é ferro CFC sólido, só que está a 1000 Celsius, 1200, vai abaixando 800, aí dependendo da composição, ele começa a sofrer transformações aqui, a partir desses 723 Celsius. Se essa mudança for muito abrupta, aí eu tenho, então, uma região que sofreu têmpera. Então, essa região aqui vai ficar muito dura. Aí, depois tem uma zona 5, que ele chama de zona intercrítica, onde eu vou ter grãos que estão normalizados. Então, são grãos que têm mais ou menos o mesmo tamanho, e eles não são nem muito grandes, nem muito pequenos. É uma região legal, não vai ter deficiência mecânica aqui nessa região. Mas aqui eu vou ter uma região de grão fino, devido à mudança de temperatura, quando eu passo de 100% austenita para parcialmente ferrita e parcialmente austenita, que é essa região aqui. Aí eu tenho essa zona 4, que é de refino de grão. E essa última zona aqui, as zonas 2 e 3, que teria a zona 3, ele fala que é uma zona onde eu tenho um coarse grain, que significa eu tenho um crescimento de grão devido à proximidade que eu tenho com o material que está no estado líquido. Então, aqui o grão começa a crescer, porque esse material nunca se tornou líquido, mas está numa temperatura, olha aqui, 1400 Celsius. Essa temperatura é suficiente para fazer o grão crescer. E é ali que encontra as falhas em soldagem. Por quê? Quando eu tenho grãos grandes, os contornos de grão começam a se tornar... eu diminuo a quantidade de contornos de grão. Então, por um contorno de grão desses aqui, pode se abrir uma trinca, ou pode acontecer oxidação, ou o material muda, mecanicamente o material muda. Então, veja a complexidade
Uma das perguntas da lista que eu coloquei, e bom que a Cláudia me lembrou, na unidade 2, na última sessão, eu coloquei uma lista de exercícios, porque a gente precisa avaliar a parte parcial, né? Aí, quando voltarmos, a gente vai fazer uma prova, mas a parte parcial você já pode ir fazendo, porque tem muita coisa de soldagem que você já sabe. Uma das questões é fazer essa representação aqui, mostrar como se comporta a microestrutura do material quando eu soldo o material. Tudo bem? Vou fechar aqui. Aí eu vou falar aqui, ó, o tema que eu vou falar depois do intervalo vai ser de MIG-MAG. Então, vocês já sabem muita coisa de soldar, já sabem o que representa o arco elétrico. Eu vou fechar essa parte aqui também, que é da nossa disciplina, o AVA. Vou deixar abertinho aí. Mas antes disso, eu queria que a gente associasse essa parte de conteúdo teórico a alguma parte prática. Então, como eu disse, a primeira coisa que vamos fazer quando a gente voltar vai ser marcar uma aula prática de soldagem. E como a gente já sabe os conceitos de eletrodo revestido, já sabe o que é o ciclo de trabalho dentro de uma máquina, então a gente vai conseguir usar ela corretamente, já sabe quais que são os CPIs utilizados em soldagem, então uso luva de raspa, uso avental, uso um óculos que tem uma determinada opacidade, uso um capacete, enfim. Aí eu consigo fazer uma solda. Aí eu tinha a ilusão de que a gente fizesse, talvez juntasse em grupinhos de 2, de 3, e fizéssemos um pequeno projeto. E quando eu falo um pequeno projeto, olha aqui, por exemplo, esse clipezinho aqui, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Positivo, Mauro, eu tô te ouvindo, acompanhando. Será que a gente consegue fazer um projeto desse tipo aqui? Olha, eu acredito que sim, Mauro, vai muito da boa Peraí, vontade ó. de todo mundo. Deixa eu mostrar o clipezinho. Ó. Mauro, desculpa te interromper só um pouquinho. Já tem Pode previsão falar. de quando vai voltar as aulas? A gente tem previsão de dia 13. Só Dia que 13. anteriormente a gente tinha previsão de volta das aulas dia 23, né? Aí, Sim. antes do dia 23, aí o Estado, não sei quem que comanda isso aí, soltou um novo comunicado, aí falou que não podia voltar, por exemplo, nem a gente pode ir na faculdade, porque se nós formos e alguém passar inspecionando, pode multar a faculdade. Então, teve vários alunos que reclamaram que por que não tinha, por exemplo, atendimento no SA. Eles têm, mas é tudo via internet, tudo via e-mail, mandando os seus dados, tudo que não é permitido abrir a faculdade. Então, a gente depende da lei, né? Mas se eles não falarem nada, nossas aulas vão voltar dia 13. Hoje é dia 1º, então daqui a 2 semanas. Essa semana e a outra, né? E aí na próxima semana seria voltar às aulas. Se Deus quiser, porque eu já não estou aguentando mais ficar em casa. Amém, show. Tá bom? Então, olha que legal. O cara ele vai fazendo, juntando peças, né? E o final, o que ele vai construir é isso aqui. Talvez esse aqui seja o projeto mais ambicioso, mas a gente poderia comprar essa chapinha, ser tranquilo, não é caro. E a solda das máquinas, a gente usaria as máquinas de laboratório. Veja que são porcas, parafusos e chapas. E aí, no final, eu quero que vocês vejam o resultado final. Ele pega, corta um cano. E no final constrói isso aqui. Ele não mostra fixando, ó. É tipo um sargento gigantesco. Tá vendo? Aí tem uns outros que eu puxei, que são menos ambiciosos. Por exemplo, esse aqui, ó. Tudo, porque lá no laboratório não tem sargento. Então pensei, por que não a gente construir uns sargentos
como projeto de solda. E aí esse projeto seria, por exemplo, ou a parte da nota prática do segundo bimestre, que aí a gente aplicaria, a solda teria que quebrar a cabeça para poder alinhar as peças, não furar elas. Aí o cara mostra muito legal no clipe, mas na prática é muito difícil. Olha que legal a máquina que ele está utilizando ali. Ele está utilizando uma máquina TIG, mas é uma máquina TIG diferente. Ela não é tão robusta assim. Ele vai dando pontos em cima da chapa e vai soldando. E essa chapa é relativamente fina, então é muito fácil furar ela quando a gente não sabe soldar. Mas aí, olha que legal a peça que ele constrói aqui, ó. Olha aí, ó. Esse foi o sargento que ele construiu. Ele não fica preso. Aí ele quer prender essa chapa. Ele ajusta e aperta. Pronto. Aí fica fixo. Tá vendo que legal? Mauro, Mauro, eu gostei da ideia. Vamos amadurecer essa ideia com o pessoal para ver se a gente consegue montar um grupo legal para fazer. Talvez, se seu sargento ficar muito legal, depois você pode levar para casa, não tem problema. Mas eu acharia legal a gente fazer um projeto. A gente já sabe, por exemplo, desenhar no SolidWorks. Então, você já poderia dimensionar as peças, tudo. Bastaria a gente comprar os materiais, que não passa de chapas. Algumas chapas de aço não passam nem de R$100, nem de R$50, eu acho. E seria um projeto legal, e a gente poderia fazer isso para a feira da nota, dentro da disciplina. Eu acho interessante, né? E se for útil para a faculdade, deixar aí, porque eu não tenho como colocar em casa um sargento desse. Ai, ai. Bom, uma outra recomendação, antes de passar para o próximo tema, eu vou interromper a aula agora para vocês irem no banheiro, beber uma água. Eu não sei se todos estão presentes, a única que está intervindo aí é a Cláudia, mas eu espero que todos estejam aí na aula. Falam oi, gente. Danilo, Nilson, Pamela, todos estão aí. Rogerson. Não escutei a voz do Rogerson até agora. Ó, tá presente o Vaneir. Ah, não, Wagner. Você tá aí, Wagner? O Wagner já Tô foi. sim. Ah, não, tá aí, peraí. Beleza, o Willy. Opa, tô aqui. 100%. Victor. Tô firme aqui, ué. Firme e forte como sempre. Até agora, alguma pergunta até aí? Eu acho que com essa fala e com os clipezinhos, dá para tirar muita dúvida. Mauro, Ficar bom de conceitos. Diga. eu vi. Volta naquela folha lá que você estava passando os tópicos lá, do sexto item lá, para mim poder anotar aqui o que você já passou aqui, para mim estar por dentro, que... Você sabe, eu vou compartilhar aqui, mas você sabe que isso aqui, essa aula que a gente está tendo, Gravada. eu vou gravar, está sendo gravada agora, e eu vou compartilhar lá dentro do Ava. Eu vou transformar essa aula nossa num clipe. Ó, se quiser bater uma... Pintar a tela também ajuda. Pronto? Mauro, a respeito dessa lista de atividades que você passou, né? Eu acredito que vai dar para fazer os exercícios, né? Não precisa ser em grupo. Eu vou fazer ela sozinha. Eu tô vendo que tem bastante informação que eu consigo pegar, porque eu estava preocupada, né? Que eu não assisti nenhuma aula. Mas com as videoaulas que eu vi no portal, não assisti todas, mas eu já vi algumas. Sabe uma coisa? Eu vou sugerir uma coisa de preguiçoso. Oi. Posso mudar a tela para o computador agora? Ou você quer dar mais alguma olhada aqui?
Por mim tá tranquilo, já printei a Tá, tela. mas o menino... Aí, ó. Sobe mais a folha aí. Só para me pegar aí a... Dá um print na tela, uma sugestão. Também. Tranquilo? Pera aí, só eu vou bater uma fotinha aqui. Bate a fotinha aí. Gente, e nas outras disciplinas, vocês estão conseguindo acompanhar, indo legal? Veja que se você se programar, porque a gente, nessa época de... Mauro, robótica com o Anderson, já vai fazer 2 semanas já que ele não passa nada, entendeu? Até no portal. Alguém já tinha me comentado, aí eu entrei em contato com ele, você pode ver que ele já criou o link e mandou por e-mail. Então, dá uma olhada, eu falei para todos os professores postarem o link na seção 1 da unidade 1, que eu vi que ele já criou, porque no momento que ele cria, chega o convite para mim, por isso que às vezes eu entro nas aulas de vocês, só para ver se o professor está ministrando. Ah, por isso que eu vi você logado, eu vi você na Às vezes eu entro, dou uma olhada se vocês estão aí e saio. terça-feira, segunda-feira eu vi você logado. Então tá. Então eu vou mudar aqui para a tela, eu vou dar uma sugestão de preguiçoso. Se vocês já entraram no seu material do portal, em todas as unidades, em todas as unidades, na seção 3, tem isso aqui, ó. Vídeo aula resumo. Todo mundo já assistiu? Positivo, já. Uhum. Cara, aí eles explicam em vídeos de 4, 5, 6 minutos, explicam o tema da unidade inteira. E toca os temas todos, porque eu já assisti os vídeos todos. Aí esse primeiro vídeo, por exemplo, aqui, olha aqui, 5 minutos só. Aí ele coloca uma historinha, né, tudo. Interromper o áudio aqui que vocês não ouvem, mas eu ouço. Aí ele mostra, por exemplo, exemplos reais, ó, aqui mostrando o que é material de edição, o que é material de base. Aí aonde que aplica soldagem. Deixa eu ver se carrega aqui rapidão. Ó, aí está mostrando, por exemplo, o metrô de São Paulo, a área de manutenção, de soldagem do metrô. Então, os caras explicando aonde que faz manutenção no trem, sabe? Aí o cara explicando, você pensa que são peças muito complicadas, mas não é. O cara faz reparo de alguma peça que corrói, ou então alguém pega muito no passa-mão e precisa soldar. Aí o cara explica com o soldador de verdade o que eles fazem. E esses vídeos tem em todas as unidades, na seção 3 da unidade de cada unidade. E ele resume inteirinho, ó. Ó, tá vendo aqui? Lista de exercícios. Vídeo da aula resumo. Então, esse da unidade 2, não lembro de que ele fala, eu acho que é de tipos de falhas que você encontra. Ó, o que é chanfro. Ele explica essa parte aqui que está no segundo vídeo, que é a parte que tem a ver com o comportamento do calor, né? Olha que legal. Aí eles com fala, sabe? Achei muito legal. Tem até para quem tem problema de audição, uma pessoa fazendo a linguagem de Libras, aí mostrando como que faz a detecção de falhas dentro de empresas verdadeiras, tá vendo? Essa máquina aqui é muito parecida com a que a gente tem. E aí eles fazendo técnicas, por exemplo, eu estou vendo que eles utilizam muitos tijolos e muitas mantas de fibra, e isso é para evitar a mudança rápida de temperatura que a gente tinha falado aqui, ó. Aqui, essa mudança rápida de temperatura, aí eles colocam mantas ou fazem dentro de fornos a soldagem para que a mudança não seja muito abrupta. Aí ele também fala de como que faz para detectar trincas aí, passando o revelador.
muito legais os vídeos, eu achei muito legais. Eu já tinha assistido 2, aí hoje eu assisti mais 2. Então, é uma sugestão para quem está com um pouco de preguiça de fazer as leituras. O legal seria fazer tudo bonitinho. Você fazer a leitura do livro e depois vir, entrar na atividade diagnóstica, fazer sua atividade e comprovar que você tem domínio da disciplina. Mas eu achei que esse material aqui, cara, parece que agora que a gente está confinado, como a única ferramenta que tem para estudar é o portal, você vê o tanto de facilidades que ele apresenta. Então, fuce na biblioteca virtual, tem muito livro, muito bacana, e vamos assistir nossas aulas legais. Aí, quando a gente voltar, a gente pode dedicar o tempo para outra coisa, fazer um projeto, talvez fazer um ensaio mecânico legal, alguma proposta que vocês tenham também, ou talvez fazer uma visita a alguma empresa em outra cidade, sei lá. Mas isso tendo todo um conteúdo passado já, tá bom? Então, eu vou... Não sei se aqui como é que faz. Acho que pausa o... Você sabe como é que faz, Cláudia? Porque eu não tinha parado a aula, não. Até onde eu sei, professora, nessa bolinha vermelha aqui, ela mostra que está gravando, né? Uhum. Aí acho que pausa a gravação e depois você volta de novo. Do lado onde tem tipo um reloginho. Aí para você tá mostrando 2.24, aí tá aí, parar a gravação, teclado numérico. Tá, então eu vou parar a gravação aqui, eu vou beber uma água, ir no banheiro, e aí a gente volta e continua. Aí lá para umas 9h30 a gente encerra, pode ser? Positivo, Mauro, para mim. Beleza, todo mundo? Tranquilo, né? Aqui tranquilo. Tá bom. Então eu vou parar. Quanto tempo, Mauro, de intervalo? Que eu vou... Vamos fazer uns 10 minutos? Tá perfeito. Beleza. 10 minutos de intervalo. Falou.